Bem-vindos, família. Aqui é com o professor Tino, sou professor de Biologia. Bom, hoje, não é? Hoje nós vamos falar de retículo endoplasmático rugoso, ok? Bom, família, antes de nós começarmos a aula, não é? Eu queria pedir encarecidamente que subscreva-se no canal, não é? Compartilhe este vídeo, não é? Para os seus amigos, colegas, não é? Aos seus conhecidos, ok? Compartilhe este vídeo, ok? Porque quando você faz isso, você está a ajudar a mim, assim como também o meu trabalho a crescer, a Casa da Ciência a crescer, ok? E também está a ajudar a Moçambique a crescer, ok? Bom, família, recordando que nós estamos a dar a sequência, neste caso, às aulas de citologia. Bom, hoje nós vamos falar da organela mais conhecida como retículo endoplasmático rugoso, ok? Bom, família, retículo endoplasmático rugoso também pode ser chamado de retículo endoplasmático granular, assim como também pode ser chamado de ergastoplasma, ok? Ergastoplasma é um outro nome, não é? Designado, neste caso, retículo endoplasmático rugoso, ok? Bom, família, o que nós devemos saber? Quando se trata de retículo endoplasmático rugoso, não é? Juntamente com o retículo endoplasmático liso, ahm, se diz que a origem delas, não é? Ela provém, ou seja, a origem dos dois retículos, não é tanto o retículo endoplasmático liso, assim como o retículo endoplasmático rugoso. Ah, neste caso, provém, neste caso, da invaginação da membrana citoplasmática, ok? A invaginação da membrana citoplasmática é que vai garantir, neste caso, a origem desses dois retículos, tanto do retículo endoplasmático rugoso, assim como do liso. Bom, falando do retículo endoplasmático rugoso, não é? Ele é formado por um sistema, neste caso, de canais de membranosos, ou seja, constituída por membranas, não é? Conforme que vocês sabem que quando nós falamos de retículo endoplasmático rugoso, ela possui uma membrana. Ou seja, são redes, são sistemas de canais, neste caso de membranas, ok? E uma coisa muito interessante, ah, o retículo endoplasmático rugoso, ao nível da sua membrana, ele encontra, neste caso, ribossomas aderidas ao nível dela. Ou seja, apresenta ribossomas que estão aderidas nela. É por isso que o nome, a palavra granular ou rugoso, é por causa destes ribossomos. Então, esses ribossomos são considerados grânulos. É por isso que o nome chama de retículo endoplasmático rugoso por causa desses ribossomos que estão aderidos ao nível do quê? Do retículo endoplasmático rugoso. Ok, família? Bom, uma coisa também muito interessante é sabermos a função do retículo endoplasmático rugoso. Bom, o retículo endoplasmático rugoso quase tem a mesma função que os ribossomos. Qual é a função? É de síntese de proteína, ou seja, a produção de proteínas, ou mesmo dizer síntese proteica, ok? Só que as proteínas que o retículo endoplasmático rugoso produz são proteínas exportadoras, ou seja, são proteínas que vão atuar no meio extracelular, ok? Meio extracelular é a mesma coisa dizer fora da célula. Ou seja, é uma organela que está dentro da célula que sintetiza proteínas para fora da célula, para atuarem fora da célula. É por isso que se diz que a função do retículo endoplasmático rugoso é de síntese de proteínas exportadoras, ok? Que vão atuar no meio extracelular, ou seja, fora da célula. Só que uma coisa muito interessante, não são exatamente todas as proteínas, não é, que o retículo endoplasmático rugoso que vão atuar no meio extracelular. Ou seja, existem algumas proteínas que o retículo endoplasmático rugoso produz que vão atuar no meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Por exemplo, essas proteínas que vão atuar dentro da célula, elas na verdade vão ser recebidas por um outro organela que nós chamamos de complexo de Golgi. Ou seja, as proteínas que o retículo endoplasmático rugoso produz que vão, neste caso, ou estarão dentro da célula, quem vai receber essas proteínas é o complexo de Golgi. Como vocês sabem, o complexo de Golgi tem a função de armazenar, empacotar, assim como secretar. Então, vai pegar essas proteínas, não é o complexo de Golgi, e ela, por exemplo, vai produzir lisossomos. Vocês sabem que lisossomos, dentro dos lisossomos, nós encontramos lisossomos. Aliás, encontramos enzimas, ok? Então, essas enzimas são proteínas. Enzimas são proteínas, ok, família? Então, essas enzimas aí vêm, na verdade, do retículo endoplasmático rugoso. Não é porque são proteínas.
Então, são essas proteínas que vão estar dentro da célula, no meio intracelular, que o complexo de Golgi vai pegar essas enzimas, não é? Essas proteínas, não é? Vai formar enzimas, concretamente vai formar lisossomos. Porque dentro de lisossomos nós encontramos o quê? Enzimas, que são proteínas, ok? E uma coisa muito interessante, a membrana do lisossomos ela é formada através do complexo de Golgi, mas as enzimas provêm, neste caso, do retículo endoplasmático rugoso. Ok, família? Bom, uma outra função, neste caso, do retículo endoplasmático rugoso é de transporte de substâncias. Não basta só dizer que tem a função de síntese de proteínas. Existem substâncias, não é? Conforme nós estamos a dizer que o retículo endoplasmático é formado por um sistema de canais membranosos, claramente que vai também transportar certas substâncias, não é? Ao nível ou dentro da célula. Bom, e também a outra função, neste caso do retículo endoplasmático rugoso, é de aumentar a área de contacto do meio intracelular, ou seja, é de favorecer com que a célula atua mais, ou seja, favorece maior área em que a célula ela vai atuar, ou seja, dentro da própria célula. Então, o retículo endoplasmático rugoso também tem essa função de garantir a maior área de contacto do meio intracelular, ok? E também tem um outro aspecto muito importante que nós precisamos frisar ou saber, é de localização. O retículo endoplasmático rugoso, família, ela na verdade é localizado juntamente ao nível do núcleo, ou seja, está colada, neste caso, à carioteca. Recordando, carioteca é a mesma coisa dizer membrana nuclear. Então, isso quer dizer que o retículo endoplasmático rugoso ela está colada, neste caso, à carioteca, ou seja, a membrana nuclear do núcleo. Ok? Então está diretamente colada, neste caso, à membrana nuclear, ok? Ou seja, a carioteca. Ok, família? Bom, esta foi a aula de retículo endoplasmático rugoso. Se você gostou, não é? Coloca um like, subscreve-se no canal, compartilhe, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça, família, de se inscrever, porque quando você se inscreve, não é? Todos os vídeos que nós vamos postar, não é? Porque cada final de semana eu posto um vídeo, então você vai ter a notificação, você vai conseguir assistir os nossos vídeos, estar atualizado a par de tudo que vai acontecer aqui no canal Casa da Ciência Explica. Então, família, é isso, falou!